Olá, eu me chamo Homeostase, sou a entidade responsável pelo equilíbrio, estabilidade e registro do servidor Lusíada. Venho apresentar a vocês os eventos da primeira era do mundo digital, a qual intitulamos como primitiva, devido ao seu estágio inicial. O primeiro ato para a formação do servidor foi a criação dos 10 guerreiros lendários, que teriam a missão de construir o mundo com o poder dos poderes elementais primordiais dados pelo próprio Criador. Anciente Garurumon e Anciente Sphinxmon teriam a missão de governar a vida. Seus poderes controlariam as tendências dos Digimons, buscando criar um compasso entre luz e trevas, com ambas as forças sendo necessárias para o processo de autocorreção do mundo digital. As trevas seriam necessárias para gerar a predação, consequentemente, a eliminação de dados inúteis, e gerar o processo de evolução através da absorção destes dados. Já a luz teria o papel de não permitir que o mundo digital caísse em barbárie completa e extinguisse a própria vida. Para o Criador, tanto os Digimons vírus quanto vacinas são necessários para que o Digimundo funcione da melhor maneira possível. São necessários para que o mundo possa funcionar organicamente. Anciente Volcamon foi enviado ao sul, criando uma região de magma puro, dando origem a duas áreas: a área vulcânica, onde a lava se recolheu, dando origem à região mais quente do mundo digital, e o sudoeste, a região onde o magma deixou de existir e por reflexo criou um deserto inóspito. Anciente Mermaimon se originou dos mares ao extremo norte, criando as correntezas e os biomas aquáticos, realizando o processo de dispensação e especiação das espécies, sendo o Oceano da Net o berço do mundo digital. Anciente Megatheriumon criava as calotas polares ao norte, dando as condições para as primeiras espécies deixarem o oceano e governando aquelas terras, permitindo o processo evolutivo, com as primeiras tribos e vilarejos se levantando na área glacial. Anciente Greymon era lançada a oeste, a fera mais selvagem entre os guerreiros anciões, e devido à sua ferocidade, foi enviado ao centro do mundo digital, adormecendo no núcleo do planeta nas mais altas temperaturas, mas deixara na superfície sua natureza, dando origem às primeiras espécies Dramon. Anciente Bitmon surgiu no centro do mundo, quando ainda era um deserto sem vida. Com o aparecimento da vida no oceano, o inseto primordial era irracional e matava todos que tentavam adentrar seu território. Os dados residuais dos cores esmagados ao longo das eras calcificou a região, mas com o temor do grande ancião, acabou por se tornar solitário e caiu em um sono profundo, com seus dados se fundindo com os da floresta, servindo de adubo para que a vegetação formasse o que nos dias de hoje conhecemos como Floresta Infinita. Anciente Irismon tinha a missão de trazer a beleza ao mundo e ajudar no processo de formação dos biomas, viajando entre as regiões, auxiliando no processo de formação da Floresta Infinita, criando as espécies fadas, e após o banimento de Anciente Greymon, criando as condições para repopular a cadeia de montanhas ao oeste do mundo. Anciente Troiamon habitava o noroeste, em uma privilegiada região de solo sagrado, que teria a essência primordial, onde os Digimons do tipo vacina em evolução teriam as melhores condições para se desenvolver, sendo uma área compartilhada entre Anciente Troiamon e Anciente Garurumon. Anciente Wisemon vivia no extremo leste, em um inóspito deserto de propriedades minerais, em especial rico em crome digizoide e outros metais. Este era o ancião mais inteligente e misterioso. Não utilizava sua inteligência para modificar o mundo à sua volta. Parecia saber sobre o destino do servidor e apenas fazia valer as leis naturais. Após popular o mundo digital, o Criador enviou uma Digitama, a de Lucemon, que teria o dever de civilizar o planeta, de pôr fim ao domínio dos ancientes para levar o servidor a uma nova era. Anciente Volcamon era aprisionado na forma de um vulcão
e uma grande besta dracônica que o acompanhava fora selado dentro de si. Volcanic Dramon se tornava então o protetor do lençol de magma do mundo digital. Ancient Mermaimon perdia seu corpo físico e seus dados eram fundidos ao oceano da Net. Ancient Troiamon fora atordoado e perdia a racionalidade, passando a viver como uma fortaleza ambulante. Ancient Irismon também perdia sua forma física, se tornando um espírito da natureza, e Ancient Wisemon, antes de se confrontar com o anjo, aplicava um feitiço de alto grau, retornando ao estágio de uma digitama. Lucemon, conforme se desenvolvia, deixava seu orgulho obscurecer seu propósito, caindo da graça ao se intitular Deus e obrigar os Digimons ao culto de sua imagem. Neste período, criou uma casta de Digimons sagrados, a fim de que o adorassem, mas entre estes surgiu um Lampmon, que ajudou muitos Digimons no deserto, acabando por causar a ira de Lucemon, que acreditava que o gênio estaria formando um messianismo em torno de si, ameaçando a sua una adoração. Chimeramon é criado pelo anjo e assola o deserto digital, acumulando dados de uma forma assustadora e acima do normal, resultando no confronto com Lampmon, que termina com o sacrifício do gênio e o banimento de Chimeramon, sendo então aprisionado nas ruínas sagradas, que em seu interior formava uma pirâmide invertida, labirinto onde a quimera estava selada. As maldades de Lucemon quebravam a harmonia do mundo digital, gerando a fúria de Ancient Garurumon e Ancient Sphinxmon, que antecipando que Lucemon alcançasse seu poder total, o confrontaram e com o sacrifício de suas formas físicas, o baniram para a Área Negra. Ancient Garurumon passaria a ajudar a formar uma classe de cavaleiros protetores das virtudes nos Campos Dourados, enquanto Ancient Sphinxmon ajudaria a levantar uma grande civilização no deserto, se nomeando primeiro governante e criando um pupilo para o suceder. Sem a opressão de Lucemon, o mundo digital voltava a se desenvolver naturalmente, com os primeiros Digimons chegando ao nível Mega, os dois grandes predadores, Dinorexmon na região das montanhas e Spinomon no deserto metálico. Mas novamente, o mal ameaçava o equilíbrio da natureza. Um prodígio, Nisseagumon Hakase, desenvolvia uma complexa magia por si próprio, mas em meio às suas descobertas, conseguira acessar um portal à Área Negra, recaindo sobre si uma quantidade tremenda de dados negativos, o tornando uma fera obscura, que ao fim daria origem a Belphemon, uma das grandes feras apocalípticas, que só pôde ser parada com o surgimento milagroso de Magnamon, que junto de Ancient Irismon se sacrificou para selar a besta em uma caverna em meio às montanhas, onde Belphemon adormeceria pela eternidade. Um Digitamamon surgia na mesma região, e sem saber, passaria a habitar a caverna de Belphemon, absorvendo os dados negros do local até se tornar Devitamamon, o guardião natural da caverna, que impediria a entrada de forasteiros no local. No extremo norte, na área glacial, a vida se desenvolvia e um Sorcerymon sofisticava seus conhecimentos. Época em que um estranho fenômeno preenchia os céus da região. Um buraco negro expelia um Mephismon, que se tornaria o mestre daquele mago. Com uma ideologia anárquica e uma história misteriosa, sendo desconhecida sua origem, realizou um grande feitiço na região dos Campos Dourados, criando o Bosque Negro, região de vegetação morta em plena área sagrada, e em seu centro um lago de Black Digitron, que resguardava uma misteriosa digitama escura. Ao fim do ritual, a dupla se fundiu e se tornaram Gran Dracumon, que seria enfrentado por Ancient Megatheriumon, que terminaria assassinando o Ancient, mas sendo banido para a Área Negra, mas deixando para trás uma fresta na área glacial que conectava o mundo digital à Área Negra. No bosque obscuro que criaram, se multiplicavam Aiesmons,
que sacrificavam muitos Digimons na região e formavam uma população de Digimons obscurecidos, e destes muitos sacrifícios se originou Nidhoggmon, que pela própria expansão do mal, se fez gerar uma poderosa contra-resposta, Mitamamon, um Digimon sagrado que se auto-exilou do plano físico para aprisionar Nidhoggmon no plano espiritual, com ambos se tornando espíritos digitais, um auxiliando as forças naturais e o outro se tornando um presságio do caos. A esta altura, o mundo digital já via o florescimento de sociedades complexas, a ordem de cavalaria ao norte dos Campos Dourados, os vilarejos da área glacial, o império no deserto, e em meio a essa renascença, uma dupla de piratas ganhava fama nos mares, o Amon e Captain Hulkamon, e na Floresta Infinita, uma criatura egoísta, um dragão chamado Toropiamon, tomava a árvore de Yggdrasil, tornando a região inóspita por seu comportamento territorialista, gerando tamanho ódio quando fora derrotado e sua árvore derrubada, que permitiu a saída de Nidhoggmon do plano metafísico, fundindo seus dados, o de Toropiamon e o da árvore, gerando Hydramon, a besta que aterrorizava os confins da Floresta Infinita.